Olá, amigos. Graças a Deus, uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Graças a Deus. Neste dia 31 de 12, encerrando 2020, venho eu aqui incomodar vocês. Bom, eu estava agora há pouco tempo, 15 minutos atrás, sentado, tomando o meu cafezinho, que é de lei, pensando no ano, pensando na vida. Me deu uma intuição vinda de dentro, sabe? Do coração. Rapaz, você não vai ali fazer uma live ou conversar com as pessoas, né? Que vai ficar gravado, as pessoas, quem sabe, depois podem ver ou não. E falar um pouco de Deus, de amor, ou falar um pouco da vida, da existência. E eu divido com vocês, assim, no fundo de minha alma, viu? Um bom dia para todos, boa tarde, boa noite. Aqui no Brasil é noite, né? Como a gente tem amizade hoje em vários lugares do planeta, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado às pessoas do YouTube, do Facebook. Aí, no momento que eu sentei aqui nessa cadeira, eu sempre estou com o Evangelho segundo o Espiritismo ou com a Bíblia, né? Que é o Novo Testamento. Eu abri o Evangelho, caiu no Pai Nosso, abri a Bíblia, caiu em Mateus. Agora nem me lembro mais o versículo. Mas, em suma, foi eu sentar na cadeira, me deu aquela coisa dentro da alma, sabe? Fala da bem-aventuranças, né? As bem-aventuranças. Aí eu pensei comigo, meu Deus do céu, eu falar das bem-aventuranças. Coitado eu todo lascado, mas eu acredito muito em Deus e vai ficar gravado aqui. E eu tenho muita fé em Deus, eu sou um instrumento dele, tanto é que o tema da live está aqui em cima, no Face e embaixo no YouTube. Não existe maior poder do que Deus, respeitando Deus da forma que as pessoas queiram denominar ou chamar, ok? E dizendo aí também que o maior regente do ano, com certeza absoluta, é Deus. O resto é nome, tem sua força, tem seu valor, tem a sua graça, mas quem tem glória sobre a vida e a eternidade é Deus, o amor, né? Não desfazendo de outras egrégoras que também eu acredito, cultuo, mas é Deus. E logo abaixo também a gente colocou agora há pouco tempo, não sei se está no YouTube, agora se eu botei ou não, as bem-aventuranças. Só que falar das bem-aventuranças, eu pensei comigo, rapaz, o que me veio essa intuição de falar, né, as bem-aventuranças no momento de transição de ano ou coisas assim. Como o amor, ele é a justiça que não julga, mas ajuiza, me veio essa reflexão, né? Se eu tivesse agora por exemplo, com pessoas que desencarnaram, não estou falando apenas do Covid, mas que já estão no plano espiritual, que é minha avó, né? E aí eu pensei, rapaz, se sua avó tivesse agora na sua frente e você fosse intuído a ler as bem-aventuranças, como você falaria para ela? O que tem a ver a minha avó com as bem-aventuranças? Imagine você, ou um ser desencarnado, numa outra dimensão, está vivo, né, uma outra dimensão, ou uma pessoa que você ame, mas ame assim, incondicionalmente. Não tem como me expressar. Eu sou muito metido a fazer poesia. E eu não tento nem escrever o que eu sinto pela minha avó até hoje. Já faz mais de 15, 16 anos que ela está desencarnada. Mais de 20 anos, na verdade. 15, 16 anos. Vai fazer 20 anos, né, 19 anos que ela está desencarnada. E não diminuiu, aumentou o trem. E o meu amor é muito por ela. Então, que essas bem-aventuranças sirvam, quem sabe, né? Deus me inspirando de consolo, de conforto, a quem precisa. Eu sempre faço as minhas lives direcionadas, em nome de Deus, aos corações que necessitam. Agora, eu não faço live estipulando quem é o necessitado. Com certeza, o primeiro da fila sou eu preciso dessa paz e dessa bênção. E as bem-aventuranças, elas não são punitivas, elas são esclarecedoras e renovadoras, porque foram
as palavras mais benditas e claras da promessa de Jesus, da sua volta, né? Além da cruz, que muitas das vezes a gente cultua como símbolo, mas além do martírio, da morte ou do túmulo, as bem-aventuranças é a cartilha em premissa certeira, aonde renova-nos por dentro para nós nos aprimorarmos por fora, aonde transforma-nos nós por dentro em homens íntegros, mais afáveis, mais amáveis, a princípio com sua própria integridade interior humana e, consequentemente, com os valores humanos que nós vamos nos alinhar, nos alimentar, nos rever, nos fazer. Isso não tem nada a ver com filosofia, doutrina, segmento religioso ou espiritual. Tem a ver com amor, amor interior. Então, que Deus me ajude, tomando café. E vamos lá, eu, mediante a minha ignorância, tentar interpretar as boas ou as bem-aventuranças e deixar Deus fruir nessa mensagem, como se eu estivesse falando para minha avó. Ela está aqui na minha frente, talvez até esteja, mas engraçado, eu vejo o mentor de todo mundo, mas os espíritos mais achegados a mim é difícil, né? Aí me veio ela na cabeça, então vamos ver o que dá. Hoje, 2020, o universo, ele nos inspirou de uma forma, mediante as nossas escolhas, não que transbordam na nossa disputa, não que transbordam ou que escapam fugidias nos nossos pontos de vista ou nas nossas afirmações, nas nossas deduções ou nas nossas colocações do que pode ser certo ou do que deve ser errado. Do que talvez assim se faça estipulado por nós ou por mim. O mais óbvio a ser seguido como correto e verdadeiro, ou o mais escrachado e declarado a não ser percebido porque é falso, é engodo, é engano, é ilusão, é ruim, é do mal. Então, o universo, eu nem estou falando de Covid, eu digo universo, porque dentro de cada um está evocando a gente e convocando a nós, todos, começar a exercer uma das mais lindas bem-aventuranças, que é: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Oh, meu Deus, eu trabalho com a espiritualidade desde quando nasci. Sou muito mais obsediado do que orientado por mentor. Isso eu posso assegurar. Em sintonia, né? Fazer o quê? Estou aqui tentando. Mas uma coisa interessante. Ao meu ver, não existe céu mais límpido do que minha intimidade em paz. Não existe templo mais sagrado do que me reanima em paz. Não existe preceito, conceito, oferenda, ritual. Não existe oferta a Deus mais valorosa em qualidade de que quantidade, de que meu suspiro de alívio, de que meu ousar de alegria sorrindo pelos olhos, mediante as tempestades do dia a dia, da dor, do sofrimento, entre pagar contas ou dever ainda, outra vez nos arranjarmos e nos agembrarmos na vida, na disputa diária pelo pão, o leite, a água, no consumo e no alimento que a gente precisa, né, para sobreviver e manter isso aqui, carcaça orgânica, corpo físico. Mas bem-aventurados são os humildes, porque quando a gente começa a entender que a humildade não é um estado de pequenez, mas é um estado de lucidez e grandeza, que todo lúcido é, por natureza, humilde, e bem-aventurados são os humildes, porque eles, na sua intimidade, vivem ininterruptamente num único segmento, na jornada da sua paz, na peregrinação do seu amar próprio, na ação ativa e lúcida, independente dos números fractais, geométricos, das faculdades intelectuais e também, consequentemente, não dependendo apenas da sensibilidade, mediante ao que nós
qualificamos e quantificamos como moralidade e ética humana. Bem-aventurados são esses humildes, que não precisa alguém pedir. Ele reparte o pão não porque é caridoso para o outro, mas porque ele é prudente a si mesmo e educado por si próprio. Então, ele distribui o que tem, o seu melhor. Desde o que ele come, ao que ele veste, ao que ele consome, porque principalmente o que é irrefutavelmente imutável pela dor e sofrimento, ele pode doar, que é o seu amor, que é a sua vontade de viver por si só, num oásis interior, ouvindo o seu silêncio sem temor, percebendo o seu silêncio sem solidão e nutrindo dentro de si mesmo uma boa educação existencial. Isso não precisa título na parede, isso não precisa falar grosso, falar fino, isso não precisa cor, isso precisa atitude de amor. Aonde essa bem-aventurança, através da humildade, de nos vermos sim, como eu, estou com 45 anos, careca, grisalho, mas jamais me sentirei um velho. Porque bem-aventurado é humilde, que é um imortal, porque todo o humilde jamais perde o seu ideal. Todo o lúcido jamais deixa para trás as suas maiores ideias, que ele pode comungar, compartilhar, dividir, expor, instigar, não só por si mesmo, como mais ele viver no seu próprio amor, mas como ele naturalmente, quase sempre sem perceber, pode espalhar amor por aí. Muitas das vezes nem dito, nem escrito, mas assim distribuído no restrito cubículo corpo físico pela disposição de ser, não de manter e de obrigar ou de estar, de deduzir ou de muito menos for haver o julgamento, mas de apenas dar o seu exemplo pelo ser que ele é. Então, bem-aventurado seja todo ser humano que possa entender dentro de si, além das minhas palavras, que ser humilde não é um estado de pequenez. E ser humilde de espírito não é uma lei estipulada apenas a ser no plano astral. Não, ser humilde de espírito não se desfaz dos luxos, das vantagens, nem muito menos dos bens materiais. Mas ser bem-aventurado nesta humildade, tendo muito dinheiro ou pouco, é tendo a observação que qualifica, não que soma e quantifica, mas ter essa observação nata dentro do ser que qualifica o que é acima do que pode ter, de que qualifica o que se faz acima do que pode comprar, gastar e dar. Porque quando ele qualifica acima de tudo que pode ser material, aquilo que ele pode fruir ou influenciar, com certeza ele vai doar o seu melhor. E o seu melhor só vem, além do bem, é com muito amor próprio, sem pôr condicionamentos. Então, quando Jesus fala, bem-aventurados os humildes de espírito, porque eles é o reino dos céus, ele não está falando das estrelas. Ele não está falando da distância infinita do planeta Terra ou a Sirius B ou o multiverso. Isso é muito pouco para o encantado da vida, um peregrino do amanhã, por um devoto do agora, por um Deus que se enamora numa incondicionalidade de se amar por si só. Este Deus, cada um de nós, quando ele sente essa bem-aventurança, que vai além do intelecto, mas se encontra no suspiro de uma criança feliz, aonde Jesus convida dos 90 aos 100, aos 4, ou até dentro da barriga da sua mãe, venha minhas criancinhas, venha a mim as criancinhas. Aquelas que inspiram enquanto há revolta, aquelas que acalentam enquanto há dor e sofrimento, aquelas que contribuem enquanto há o engodo, o fingimento, o roubo,
o latrocínio, a traição e o predomínio da corrupção mediante as maledicências humanas. Bem-aventurados são elas, porque elas entendem que existe o mal. Elas entendem que há o errado, mas elas optam na naturalidade de se doar ao seu melhor, para si e para o outro que está no seu lado. Isto não precisa ser mandado pelo bem, nem muito menos ser julgado pelo mal. Isso não precisa ser orientado por uma religião, nem muito menos ser guiado pelo espírito de luz, ou ser fustigado a culpa pelo um espírito que, tão qual como nós, talvez necessita de um alto perdão. Bem-aventurado é este ser, com essa humildade quieta, seleta, calada, bendita, colorida, porque nas escuridões da fome, da amargura, ele vê por si uma boa educação, que pode sair num simples bom dia, boa noite, boa tarde, como está, como posso lhe servir. Isto não vai encher a barriga de ninguém, mas a ternura da compaixão serviu ao outrem, que talvez escárnia através do ranger de dentes, do sofrimento e da dor. Oh, meu Deus! Quem de nós já não viveu esse momento infeliz e não teve alguém no nosso lado, talvez alguns, outros não, ou poucos, ou a maioria, de dizer, calma, está tudo certo, você não está sozinho, nós estamos juntos nessa. Bem-aventurado sejas tu, humilde, que entende que unicamente a gente pode até não fazer nada, mas mediante a estipulação desta autodoutrina, deste autodomínio, dessa observação de reflexo interior, nós podemos fruir como flor num campo, que espalha os pólens, medicina celestial, aonde corifica as pétalas das rosas, fecundando um no outro, sem corrupção, o seu melhor. Quem sabe um dia, não é? Então, para mim, ser humilde é mais ou menos assim. Eu tentei falar algo que, na verdade, não se fala. Se traduz e se reluz no conceber do coração. Quase todas as bem-aventuranças, para não dizer todas, não adianta ela ser percebida pela lógica que calcula, meça, estipula, reparte, pesa, divide e soma. Agora, ela é concebida pelo coração que retoma para si, como uma oração em prece, como uma súplica em mantra, como um cântico e um louvor à existência interior, que somente o Deus do nosso amar próprio tome as rédeas da nossa vida. Que somente o Deus da nossa paz de espírito seja o maior oráculo do nosso destino. Bem-aventurados são os humildes de espírito, porque eles vão ver no ouro um valor além de que o metal. Vão ver no canto do diamante o verdadeiro valor de um brilho tão qual igual a um canto de um olhar que lhe pede socorro, ou a um filho que lhe diz te amo. Os valores passam a ser muito mais qualitativos de que quantitativos. Estes, sem saber, muitas das vezes passam fome no físico, mas são bem-aventurados e afortunados do espírito, porque eles em si têm o que te distribuir, porque eles em si já têm o que nós tanto buscamos para começar a saciarmos e começarmos verdadeiramente a nos alimentarmos, não só comer, que é a paz de espírito, que é a alegria por si só, e se amar, sem impor condicionamentos. Estes não precisam olhar para cima, basta fechar os olhos, que eles já se encontram dentro do céu, no reino de Deus, que se faz na sua intimidade. Valeu? Eita, que eu tenho que tomar um cafezinho. Peço perdão a todos que eu não vou responder, eu vou tentar ser mais rápido, não sei se eu vou conseguir fazer todas as bem-aventuranças, mas vamos lá, né? Deixar na mão de Jesus, eu nem sei o que estou falando, só estou falando. Bem-aventurados que choram,
porque serão consolados. Olha que coisa linda, meu Deus. Quando a gente ouve isso, né, a gente olha Jesus assim, fechando os olhos e ele falando: bem-aventurados os que choram, porque todos eles serão consolados. Meu Deus, as lágrimas arrependidas e sofridas, quando elas são embaladas com verdadeiro arrependimento, que flui muito mais do que o perdão, mas influencia pela medicina da compaixão por si só, da ternura, do carinho e da confiança que te aliança no agora com o amanhã por ti mesmo, porque você se confia, por mais que pecou, por mais que errou, por mais que sofreu, por mais que doeu, mas você não se afilia ao sofrimento que lhe derrota, ao sofrimento que lhe trava, ao sofrimento que lhe para, mas você opta a dor que pode lhe corrigir, porque você, mesmo sentindo ela, você chora, você desabafa, você tem a coragem e a atitude de dizer para alguém ou para o mundo: só eu não vou conseguir, mas com você, com vocês, eu posso. Isso é um desígnio de uma grandeza espiritual enorme. Então, bem-aventurados aqueles que, quando nós interpretamos pela cabeça que estão chorando, Jesus está doando pelo coração, que eles auto e por si mesmo estão se perdoando e abençoando. Porque bem-aventurado aquele que chora, porque quando ele chora através de uma maledicência alheia ou de uma imprudência de si só, e ele se arrepende e pede ajuda a alguém, ele se abençoa além do perdão, mas pelo ato da autocompaixão, que não é se apiedar pelo erro, não é se afirmar na culpa, mas ternamente, ingenuamente e puramente se alicerçar, criar uma aliança entre ele e as suas possibilidades humanas, entre ele e sua fé, que é supra-humana, que além dele ter que conquistar, ele já está se conquistando. Ó meu Deus, eu rogo ao Espírito Santo e aos bons espíritos que possam estar nas casas das pessoas, entre as suas famílias, honrando-as com suas proteções, com suas energias, com suas emanações, fecundando no coração de cada um não só o remédio vibracional perfeito, mas limpando-as do que pode torná-las imperfeitas por dentro de si. Muitas das vezes, nós encontramos alguns que não choram, que não desabafam, mas quando sorriem, gargalham, se engasgam com ódio, vomitam rancor, se sufocam com mágoa, se diluem entre a angústia e se dissolvem, se derretem entre a dor e o sofrimento que canulia a si pela uma fé doente e estipula para fora ao que ele crê, ao que ele segue, como uma barganha desenfreada. Então, bem-aventurado aqueles que podem chorar, e bem-aventurado aqueles que choram, mas choram tendo humildade e fé incondicional na sua lealdade humana interior, na sua integridade humana interior, nos seus princípios humanos, que não é uma questão de ser bom ou de ser igual, é uma questão de ser humano. E se eu sou humano, é desumano eu doar ao outro o que não me presta. É desumano eu estipular o outro o que eu não me alimento. É desumano eu manter na vida alheia o que eu por mim mesmo não me animo. Então, que os humildes, na bem-aventurança, quando tiverem saturados
pelas coisas do dia a dia, possam eles ter a autoaforria das lágrimas dos seus olhos, que purificam a carne, mas não deixam de engrandecer o espírito, que mesmo através da dor e do sofrimento, mesmo através do pecado, do auto-julgamento, seja como for, ele não se tolhe do seu auto-amor, do seu perdão, ele não se tolhe da sua atitude de autoafirmação de amor próprio. Ele não impõe mais condição. Então eu entendo que não só ser humilde, mas também ter a coragem de atitude humana, de pedir ajuda, socorro, de pedir auxílio, é muito mais do que um empréstimo, uma doação a si mesmo, mediante a doação que fazemos ao outro, de ser útil para alguém e nos fazermos útil ao ponto de alguém nos servir, já ao ponto do mesmo por si só se melhorar também. Sempre há uma permútua una entre o bem. Nunca há uma barganha que se permuta entre as pessoas que se amam algo que podem se fazerem melhores. Valeu? O meu ponto de vista. Dentro de um olhar universalista e crístico, não religioso, nem muito menos crítico. Boa? Vamos lá, então. Depois eu vou pegar um copo d'água. Não sei se as meninas que estão na cozinha estão ouvindo, mas se tiver um copo d'água, eu agradeço. Estou quase sequinho aqui. Vamos na bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Olha que coisa magnífica, Jesus. Primeiro, ele nos convida à sanidade interior da humildade. A lucidez da alma e do espírito, que não corrompe o ego, nem a mente humana, nem a consciência, mas pela didática de se amar sem pôr condicionamento, ele nos expõe que o seu reino está no nosso coração, em espírito, em simplicidade, em fluidez, em veracidade. Aí depois ele diz, isso não priva vocês de sofrerem. E quando sofrerem mediante ao mundo que vivem, chorem. E quando chorarem, peçam ao outro o auxílio necessário que se fizer. Vocês não estão sendo fracos, vocês estão sendo poderosamente humanos. Olha que coisa linda, né? Mas cada um tem o seu pensamento. Aí ele continua dizendo, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. É interessante, porque quando ele fala herdarão a terra, ele não está falando propriamente, e também não tão só, de bens materiais, mas ele está nos convidando a começar a ver o que nós chamamos de bem pelo qualificar da ética que nós nutrimos dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas emoções. E também, isso para dentro, pela vitrine da lupa, da lente, de que nós nos deparamos com as contrariedades alheias, com as multiplicidades dos mundos, das terras, das consciências que as pessoas se fazem entre o bem e o mal, certo e errado, o justo e o injusto, o capacitado e o incapaz de viver a sua própria vida em paz, nas multiplicidades de níveis de consciência, de realidade que o ser humano se multiplica sob o solo deste planeta. Então é como se ele dissesse, você já tem a humildade. Muito bom. Você já entendeu que o meu reino não está em qualquer lugar, ele está dentro de você, no seu coração. Muito bom. E também, mesmo me tendo dentro de você, você não deixa de ser como qualquer um. Você está sob as rédeas e leis deste momento, deste tempo, com o todo. Por mais que você, no seu silêncio interior, só se faz comigo. Teu amor em comum.
teu amar incondicional por ti mesmo. Esse é Jesus. O teu amar incondicional é Jesus. Ou o que você tem como algo que lhe tire da cruz da dor e do sofrimento, da angústia e do lamento, da tristeza ou de qualquer avareza, aonde você desfaça da sua inteligência e da sua nobreza humana de suspirar em paz. Se desfaça de si mesmo de viver na própria paz. Boa? Aí depois ele vem nos trazendo essa. Olhe para dentro de si e revise-se. Enxergue quais são os teus verdadeiros valores. Veja se o pó da terra necessita de vingança ou ele necessita de atitudes de mansidão. Observe se vale a pena disputar a verdade, a realidade com outro, se isso lhe tolir a própria paz. Porque se você conseguir viver com outro, com seus mundos exteriores impostos um com o outro, ou sobre um e o outro, e com a forma que eles veem o planeta moldando uma terra, cada um no seu quadrado, se você conseguir massificar o seu coração e viver em paz, não interessa aonde os seus pés pisarem, sobre a sola dos seus pés e sobre o pó da terra que servirá de calço, reinará um ser lúcido, humilde e manso na sua própria paz. Então, bem-aventurados são os mansos, porque darão a terra, independente do grau de consciência, aonde eles se infiltrarem. Independente da morada alheia aonde eles se infiltrarem. Ele se adapta sem se corromper por dentro. Ele se adapta sem corromper qualquer um por fora. Porque quando não falar, ele silencia. Quando não interagir, ele assim emana o exemplo através da sua norma natural ante as suas ações como um ser humano que se busca para dentro. Então, ele já tem a alforria de não se vender a troco de banana por fora, com as disputas vis, fúteis e mundanas. Este pode pisar na África, no Brasil, na França, no Polo Norte, no Polo Sul, pode pisar na brasa, pode pisar no fogo, pode pisar em qualquer instância do planeta, porque ele já é dono do planeta. Porque ele sabe quem é. Porque ele sabe que aqui dentro de si há o valor que ele mais almeja. Então, tudo lá fora para ele é uma aventura não tão desconhecida. Agora, tudo para dentro de si é uma surpresa aventureira, aonde ele, por mais que acha que se conhece, ele sempre há, através da sua reforma íntima, se auto-esclarecer e se auto-perceber melhor. Dono do corpo, da alma e do solo que pisa. Porque ele é dono do que anima, o que inverniza, o que há. Ele é dono do que inverniza tudo que ele vê, porque já há. Vocês entendem isso, meus amigos? Então, bem-aventurado é os mansos, que de quietinho, parado, não tem nada. Mas através do seu silêncio e através do seu amor próprio, eles rompem as desigualdades que criam juízo descabido ou mau juízo corrompido pelo desamor daquele que julga porque assim nutre, uma impaz, uma não paz de espírito, ele apenas segue a sua linha de paz. Olha que coisa bacana, né? Mas cada um interpreta como quer. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Olha que coisa interessante. Todas as lives que a gente faz aqui, né? E assim a gente já intera com a outra bem-aventurança, que é bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. É como se Jesus falasse: o que tu tem
é tão teu, é tão seu e é tão real que para ele evoluir, você precisa doar para fora de uma forma natural. Isso se faz no amor, isso se faz nas virtudes, isso se faz nos dons, isso se faz nas bonanças e nas bem-aventuranças. Quando eu sinto fome de paz, eu corro para fora e tento lançar a minha aquietação, a minha admodestação, o meu silêncio, o meu afeto, o meu carinho, não porque eu sou bom, não porque eu sou um seguidor de uma religião, seja ela qual for, mas porque eu creio que o maior imã que atrai as consequências que realmente pode modificar o meu eu é o meu coração. O resto, entre o bem e o mal, machuca o corpo, envelhece a carne, apodrece os órgãos, mas eu busco o que me reviva em espírito, no sentido qualitativo que eu dou às coisas, no sentido produtivo que eu abençoo o café que eu tomo, a roupa que eu visto, os cristais que aqui estão, como as pessoas que eu amo. Isso, dinheiro nenhum, nem intelectualidade nenhuma do mundo pode me doar e dar. Mas sobre isso, eu posso começar a deixar de sonegar em mim, como o meu melhor, que ainda não me faço. Então, quando ele diz, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque são fartos, é uma pessoa que já está cheia do Espírito Santo, cheia da glória de Deus, cheia de sentires tão nobres, que ele tem fome de doar ele mesmo para o outro. Ele tem sede de oferecer ele próprio na vida do outro, não para que o outro faça o bem que quiser de si, mas que o outro comungue com a paz que ele já tem por si. Meu Deus, isso é tão lindo e tão profundo, essa bem-aventurança. Mas eu me lembro, uns anos atrás, e tem pessoas que creem, e eu não retruco e não julgo, que eu achava que ter fome era ter fome na barriga. Não. Chico Xavier era um morto de fome pela caridade. Madre Teresa, Gandhi, Francisco de Assis, alguns papas, alguns parentes já desencarnados ou carnados, que talvez você que está ainda me olhando aí, ou vai ouvir depois, conheça e diz, poxa, realmente, a minha avó ela tinha uma fome para benzer as pessoas, porque em qualquer lugar que ela estava, ela não falava em Nossa Senhora, mesmo ela sendo devota, mas ela parecia Nossa Senhora tratando os filhos que não era dela. Mas tratava-os tão qual igualzinho, como filhos saídos do ventre dela. Este é um ser faminto pela vida. Aonde ele anda, ele, por ter essa fome, ele vai saciando a quem tem sede. E ele vai, dentro das suas possibilidades, aliviando, assim como ele, a quem tem fome, de forma diferente. Vocês entendem, meus amigos? Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Quando a gente acha que misericórdia é perdoar, é ter pena, misericórdia é uma espécie de alforria. Alguém me culpou, mas eu não senti. Alguém me acusou, mas eu não notei. Alguém me persegue, mas eu não observei. As pessoas me injuriam, não gostam de mim, mas eu não percebo. Misericordioso é um ser que tem isso dentro do coração. Ele é uma bênção viva, mediante os seus aspectos humanos. Ele entra em comunhão, em concórdia com Deus, mediante a religião que segue, mediante a linha espiritual que ele crê ser evoluída, ou a linha religiosa que ele acha que lhe abençoa. Então, ter misericórdia não é apenas para com o outro, mas é um conceito de se sentir por si só. A misericórdia, ela é muito ligada com a compaixão e a piedade.
que são 2 sentimentos dos mais nobres. E depois ele continua dizendo: bem-aventurados limpos do coração, porque eles verão a Deus. Essa parte é estupenda, porque no momento que você tem o coração limpo, você vai receber catarro no rosto, como Madre Teresa, e vai dizer: agora me dê o que pertence aos pobres, porque o catarro você já me deu, obrigada. Mas ela falou aquilo com tanto amor, que para ela era como se fosse um beijo dos mais enamorados. Para quem olha, acha que ela se humilhou. Não, não. Ela só se elevou acima de um ato pequeno de uma pessoa doente. Por isso que muitas das vezes, alguém aí deve ter algum parente, ou talvez a si mesmo, as pessoas falam: poxa, você não notou aquela pessoa que te perseguiu a vida toda, te fez o mal, e você, como uma criança de Cristo, né? Quem? Aonde? Quando? Oh, meu Deus! Este nível de ver Deus até sobre a maldade dos outros não é dar testemunho, dando a segunda face, de uma forma ordinária, de dar a ferida para os outros meterem o dedo. Ou de dar a oportunidade para que o outro faça da tua vida a sua desforra. Não. Dar a segunda face, como está aqui, de uma forma diferente em si, é entender que o mal é uma doença, que a calúnia, a perseguição é uma ferida, que a injúria, que o negativismo, que o ódio, que a ira e que as maledicências, quando são jogadas na vida alheia, é um câncer, é um vírus que a gente expele. Então, ver o outro com esse ato de amor e de compaixão não é covardia, é grandeza. E, ao mesmo tempo, é escudo e nobreza daquele que se preserva com amor puro no seu coração. Por isso que estipular como amar o outro é muito errado. Nem Jesus fez isso. Nem Cristo obrigou a gente a amar alguém. Agora ele vive nos convocando. Ama-te a ti mesmo. Conheça-te. Então, quando a gente começa a ter um pinguinho de amor próprio, nós vamos começar a entender essas bem-aventuranças muito além do que o Edson está aqui babuzeando, tentando falar de uma forma tão opaca e apagada. Aí tem as últimas 2 bem-aventuranças, quando ele diz: bem-aventurados os limpos de coração, que eles, verão a Deus, que é o que eu pouco falei agora, porque o coração que está por dentro de mim não é poluído pelo que os outros acham, mas ele é imbuído pelo que, em essência humana, aí não é só na minha aparência humana, se faz necessário, e se faz necessário a minha paz, eu não posso corromper a paz do outro. Se faz necessário a minha paciência, eu não posso perder a calma com o outro. Se faz necessário a minha vida, eu não posso desfazer da existência do outro. Porque isso é uma lógica divina e sagrada do que eu sou por dentro, não do que eu me mostro por fora. É mais ou menos isso que Jesus está tentando nos dizer dentro dessa metáfora das bem-aventuranças, ao meu ver, opaco. Aí ele continua: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Olha que coisa interessante. Eu, Edson Rosa, tinha uma rixa muito grande com alguns irmãos meus de dada filosofia religiosa, que hoje eu não pertenço, porque eles tinham um modo de orar e uma fé muito linda, e eu tinha inveja deles. Graças a Deus, hoje eu não tenho mais. Pelo contrário, hoje eu contemplo eles, e aquilo me machucava, porque eu falava: meu Deus, como eu queria rezar dessa forma, como eu queria orar desse jeito, como eu queria louvar, com esse fervor, Eu não queria o mal para eles, mas de alguma forma eu fazia o mal para mim, porque eu limitava a minha visão numa inveja, numa afirmação, numa disputa, de um certo desdém e de uma certa pequenez de motivação que nós chamamos hoje de baixa estima, ou de senso de vazio interior ou existencial. Então, era uma doença que estava em mim e que eu estava expelindo nos outros que por mim estavam orando.
ou até que por mim estavam concebendo a vida de uma forma educada, até se distanciando de mim para que não houvesse discussões ou coisas assim. Quantas das vezes não acontece isso na nossa vida, não é mesmo? Eu não gosto daquele cara porque ele gosta de um time de futebol que eu não gosto. Mas toda vez que eu ouço ele falar, algo dentro de mim se incomoda. Além da presença dele, a palavra dele me incomoda, porque lá no fundo da minha alma, eu sei que ele está certo. E pior ainda, ele vive o que fala, mas eu não. Eu desfaço do que ele faz, não vivo o que ele fala, eu me enciumo de quem ele é e persigo o que ele faz. Isso se espalha na índole humana em todos os ângulos aonde existe a vontade e o desejo de se manter em algo, de pertencer a alguma coisa e de ser valorizado pelo crivo da importância que os outros nos dão. Não pelo abençoado oásis de paz no coração, que é aquilo que nos reserva. Vocês entendem? Então, quando a gente reserva essa paz por dentro, nossa, infelizmente ainda é raro um cidadão assim. Mas eu já tive a honra de conhecer pessoas de duas religiões bem distintas. Até posso falar, uma era da Umbanda, já desencarnou, e o outro da Assembleia de Deus, já desencarnou, que ele andava em qualquer religião, em qualquer lugar, até calado. Ele tinha uma emanação, um é uma mulher e outro é um homem que não se conheceram, que eu vi, eu presenciei de ficar olhando, assim, parece que as pessoas ficavam encantadas. E muitas das vezes a pessoa que era da Umbanda nem falava de orixá, ela falava da vida. E a pessoa que era evangélica nem falava em Deus, falava da vida. Mas o testemunho da presença delas era um bálsamo, que Deus andava no seu olhar, que Deus permeava o seu carinho, que Deus as aconselhava através da atenção dos seus ouvidos, até quando elas estavam caladas, Deus operava no seu silêncio. Não interessa como elas chamavam Deus, se era Olorum, Oxalá ou Espírito Santo. O que importa é o amor, não é mesmo? Que é o grande juiz que não julga. Mas quem se ama já começa a entender que ele é a juíza. É mais ou menos isso que eu entendo desta bem-aventurança. E por último, vem esta que é bem interessante, tá? Quando essa bem-aventurança, só para ressaltar, essa que eu li agora e já ia terminar e ia passar para outra, fala dos filhos de Deus, é interessante. Quando a gente se sente filho de Deus, a gente não se sente um estranho para todos. Os meus conceitos de bem e de melhor não são corruptelas que me corrompem a eu me fazer um estranho intelectualmente, ou um estranho ideologicamente, ou um estranho filosoficamente, ou um estranho intelectualmente, ou um estranho pela espiritualidade que eu sigo ao outro. Por eu me fazer filho de um Deus que eu sinto que é vivo em mim, em qualquer um, eu tenho uma obrigação de educação, não espiritual, pelo que eu louvo para fora, mas pelo que eu me abençoo por dentro, a tratar todas as pessoas como um irmão. Com a firmeza, não com a avareza, com a dureza disciplinar de quem ama, não com a avareza punitiva de quem julga. Aos outros que a mim recorrem, muitas das vezes como um pedido de ajuda e outras com uma língua ferina, julgando o que eu faço. Não me importa, é a mesma coisa. Deus está em mim, está neles também, eu querendo ou não. Porque dentro de mim isso já é vivo, até mais vivo do que minhas próprias células. Né? Um dia, quem sabe, a humanidade chegar lá. E por último, bem-aventurado os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Oh, meu Deus! É interessante que quando ele fala bem-aventurado aos perseguidos, ele coloca, assim como em outras passagens da bem-aventurança, uma pessoa em segunda e terceira pessoa. Então ele não está falando para você, ele está falando para todos. Bem-aventurado tu aí, que é perseguido, vocês perseguidos. Eu estou vendo que vocês estão sendo injuriados. Eu estou vendo que vocês estão sendo machucados. Mas vocês não estão percebendo.
Se eu sou amor e estou vendo, cabe à justiça eu ajuizar, não você fazer. Cabe ao tempo dar o denominador do peso e do ajuizamento comum, aquele que comunga da dor e do sofrimento, da derrota do lamento, da escravidão e do pranto, da tristeza e da angústia, ou da ternura e da afabilidade, ou do amor incondicional e da simplicidade da humildade. Cabe às escolhas de cada um. Então, não é o teu momento de visão, não é o teu momento de elevação, não é o teu tempo interior que vai, com o teu amor ou desamor, estipular a verdade ou a mentira na vida alheia. Agora, através daquilo que tu não percebe, que é a mesma perseguição que você recebe, é onde você cresce e se ilumina. Porque bem-aventurados são aqueles que são perseguidos em meu nome. Mas quem é o nome dele a não ser amor? Qual é o sobrenome de Jesus, ou de Deus, ou do que nós seguimos, a não ser o nosso amar próprio, único, incondicional? Eu não condiciono meu amor à crença, nem à religião, nem à fé de ninguém, mas a certeza absoluta que a luz está em mim, ela não há de se apagar por perseguições, nem por afirmações de medo internos, ou culpas internas, ou julgos externos sobre o meu ser. Agora, incansavelmente e interruptamente, eu me percebo neste amor próprio, incorruptível, ao ponto de não doar ao outro as minhas doenças, de não dar para o outro o que me martiriza, de não escravizar ao outro as minhas carências e as minhas ansiedades, mas de doar para o outro o que eu tenho de boa vontade por mim só, que é me amar, que é me manter existente por dentro e vivo. Esta é a maior glória da vida sobre a morte. Mesmo que eu não acredite em espírito, mas eu não sou uma semente jogada em qualquer campo sobre os desígnios da sorte. Eu sou um peregrino da vida, um filho de Deus, como vocês. Então, ao meu ver, quando Jesus diz, eu estou vendo que vocês estão sendo perseguidos. Eu estou vendo que o Covid está aí batendo em vossas portas. Vocês acham que eu não estou vendo? Estou vendo. Eu estou vendo que este fim de ano, talvez muita gente está na sua casa triste, sofrendo, porque várias pessoas desencarnaram. Eu estou vendo que talvez na tua mesa não terá aquele ente querido, aquele amigo, porque foi tolhido por uma doença, não só o Covid, ou seja lá qual for. Vocês acham que eu não percebo que vocês são perseguidos, não só pelo Covid, mas pelo tempo, pelo momento, pela velhice, pela doença, pelos acertos, pelos erros, pelas culpas, pelo julgamento, pelas deduções, pelos preconceitos? Eu vejo. Agora, eu vejo por dentro de ti, que já se ama com um olhar terno, ingênuo e fraterno sobre tudo e todas as coisas que a traça corrói e que há de virar pó. Eu não estou pedindo que você crê na imortalidade da alma, creia na imortalidade do espírito, mas eu suplico para vocês que estão me ouvindo a não deixarem de crer na vida após o dia a dia, na vida que vocês hoje vão comungar numa mesa farta ou não de coisas materiais, mas que vocês estejam farta de coisas morais, num abraço sincero que perdoa, num aperto de mão que abençoa, numa troca de cumprimentos de feliz ano novo, que realiza e cristaliza dentro de cada um tantinho de esperança de um futuro melhor do que o presente que se faz agora. Eu vejo que vocês estão sofrendo. Eu estou vendo que a dor e o sofrimento incansavelmente achibata, tranca, amarra, muitas das vezes, as percepções de alguns. Eu me compadeço de ti, de mim e de todos nós. Mas
Eu não estou mais na cruz. Eu estou liberto por dentro de vocês, independente de vocês crerem em mim como Cristo Jesus, Oxalá, Espírito Santo, Alá, Jeová, não importa. Vocês têm a oportunidade de suavizar a cruz um do outro. Você tem exatamente hoje, nesta noite, do dia 31 de 12, às 20 horas e 14 minutos, dentro de sua casa, tem vários Cristos lhe esperando a própria sorte. Tem vários Cristos lhe esperando que você vença a sua morte. A morte da tua esperança que precisa reacender. A morte da tua criança que precisa rejuvenescer. A morte dos teus conceitos de atitude nobres, aonde você precisa deixar de ser rude consigo só e por si mesmo. Então, olhe em volta de você agora. Ah, é final de ano. Não. É um começo do novo amanhã, daqui a 4 horas, pelo menos, aqui no Brasil. E aí? O que você vai fazer com a Nossa Senhora que está correndo nesse exato momento na tua sala? Transvestida ou vestida de amigo, ou de esposa, ou de marido, ou de filho, ou de conhecido, ou de desconhecido que veio do nada e está lá, comungando com você dentro do seu lar um momento feliz. O que você vai fazer do Espírito Santo que está ali, além do teu portão? Talvez não vai ter na tua mesa o que tu come. E talvez o ano que vem não vai ter todos os dias o que nós consumimos de sobra, muitas vezes estraga na nossa geladeira. O que nós vamos fazer com esse Espírito? Então, a vida nos convida, além de ser religiosos, e a existência nos estipula, além de sermos espirituais, espiritualistas, sermos seres humanos que cremos na simplicidade das coisas.